Olá pessoa, no episódio de hoje eu continuo na mitologia mesopotâmica para falar do principal guerreiro da deusa Tiamat e sua relação com nós humanos. Então, aguarda aí. Antes de começar, sempre lembrando, se inscreva aí no canal se você não é inscrito, curta aí o vídeo e comenta. E lembrando também que o Mitografias é mais do que esse canal aqui no YouTube. Nós temos o site e temos também podcast. Vou deixar todos os links aí. E tudo isso só existe graças aos nossos apoiadores. Então, se você quiser ajudar esse projeto também, você pode ir em catarse.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. E agora então vamos para o tema do episódio. Hoje então eu vou falar do deus Kingo, o filho da Tiamat, e aí no caso ele é o filho e o segundo esposo dessa deusa. Tiamat quer destruir os deuses na epopeia da criação, que é também chamado de Enuma Elish. Nesse mito a gente tem o Marduk, um dos deuses ali que se torna o deus principal da Babilônia após derrotar a Tiamat, e ela cria então esses 11 monstros para ir destruir os deuses, e é aí que o Marduk enfrenta ela. Acontece que esses 11 monstros precisavam de um líder, e um dos filhos dela, que ela também cria justamente para isso, é o Kingo. Ele então é diferente dessas 11 criaturas, porque ele que vai liderar. Ele é filho e esposo dela, né, o segundo esposo. O Marduk então vai até esses seres, vai enfrentar, mas aí ele vence tudo, tanto que ele já enfrenta a Tiamat, derrota, né, a Tiamat, e aí esses outros seres sobram, e o Kingo, que deveria liderar, acaba não enfrentando, na verdade, né? Então todos eles, a Tiamat e os demais, perdem a batalha contra o Marduk. O que é interessante é que assim, o Kingo é o nome desse deus, né, que é, como eu falei, é filho e esposo da Tiamat, mas também é um epíteto do Marduk, né? O Marduk, ele tem muitos nomes, tanto que o último capítulo da Epopeia da Criação, a sétima tábua, é justamente isso, mostrando os diversos nomes do deus. E um dos epítetos do Marduk é justamente Kingo, né? Mas, no caso aqui, são seres distintos. O que é interessante é que, então, teoricamente, ele seria o líder, né? Ele vai liderar tanto aí o exército dos monstros, mas também ele recebe da própria Tiamat a Tábua do Destino, que é algo que meio que confirma que ele seria o líder, né? Que ele iria ser o governante ali, que ele ia comandar tudo. Porém, o mito acaba mostrando essa ideia dele ser um líder ilegítimo, né? Por vários motivos, assim, porque ele recebeu essa tábua, só que ele não conseguiu liderar nada, ele não governa nada. Ele lidera meio que os monstros ali, porém, na verdade, ele acaba nem enfrentando o Marduk, né? Como eu falei, o Marduk vai lá e enfrenta já a Tiamat e destrói ela. Ele não faz o papel que ele deveria fazer. Acaba, então, sendo ilegítimo por isso, né? Porque deveria governar, mas não governa. Deveria enfrentar o Marduk, mas não enfrenta, né? Deveria derrotar, né? Na verdade, mas não derrota os deuses, nada. E acaba não fazendo o papel do qual foi designado, né? Ele acaba também um outro papel dele sendo o de esposo, né? A Tiamat seria uma deusa viúva, já que o Apsu que na verdade começou com essa ideia de destruir os deuses, né? Tem já um episódio aqui sobre o Enuma Elish, né, qual eu dou mais detalhes, mas é aquilo, né? O Apsu não descansava de dia e não dormia à noite porque os deuses ficavam fazendo barulho. Ele resolve destruir, mas aí ele acaba morrendo, né? Um dos deuses destrói ele, e aí sobra para Tiamat. Alguns deuses que estavam do lado da Tiamat cobram ela de fazer algo, porque quando o marido dela foi lá querer enfrentar os deuses, ela não fez nada, e aí eles cobram ela de fazer algo, e é aí que ela cria esse exército de monstros e cria o Kingo para justamente liderar esse exército. Só que ele não faz praticamente nada ali, não consegue, né, cumprir esse papel. Então mostra muito dessa questão dele estar de forma ilegítima. E é interessante que isso, dele ser ilegítimo, traz conceitos tanto matriarcais quanto patriarcais nesse mito, mostrando o seguinte, né, que ainda não quem comanda mesmo é a Tiamat. Ele, o Kingo, só tá onde tá, só existe, na verdade, graças a ela. Ele só existe graças a ela, ele só tem teoricamente, o poder que teria graças a ela. Ela que designa ele líder, ela que coloca ele para comandar os outros monstros, né? Ela que entrega as tábuas do destino, e ela que, na verdade, criou ele e tornou ele marido dela, né? Então, é um quê matriarcal nesse sentido, de que
ela que faz tudo, mas também tem essa ideia de que por isso que tá errado ali, sabe? Ele não conquistou nada, sabe? Ele é um líder que só conseguiu graças a ela. Ele mesmo não tem direito a isso, e até porque ele não tem uma linhagem, já que ele é filho de quem? Ele é filho dela, mas qual que é a linhagem dele? Ele não é filho do Apsu, né? Então ele não tem um Deus que gerou, um Deus pai, né? Assim, ele é uma cria da Tiamat. Então tem todos esses motivos que meio que vai mostrando quanto que tá errado dele estar ali e dele achar que realmente vai destruir os deuses e comandar tudo, né? Dessa forma, então, ele é um deus líder meio que não cumprindo exatamente o que deveria, e aí foi facilmente derrotado, né? Na verdade, como eu falei, né, de novo, ele na verdade nem chegou a enfrentar o Marduk. O Marduk já vai lá e derrota a Tiamat. Ela sim tem coragem de enfrentar o deus. Mas aí a gente chega numa segunda importância dessa divindade. Aliás, eu diria até o que realmente importa, porque como eu mostrei, né, ele fazendo o papel de líder não serve para nada ali. Ele está relacionado à antropogonia, ou seja, à origem da humanidade. Por quê? O que acontece? Todos esses seres, a Tiamat, ele e os filhos dela, todos esses que teoricamente iriam enfrentar e destruir os deuses, somente a Tiamat e ele são os que foram mortos após serem derrotados, né, foram destruídos. A Tiamat é logo na luta, né, que aí o Marduk despedaça ela e cria, né, o restante do mundo a partir dela, e ele acaba sendo morto mais pra frente. E isso é muito interessante, pensar a questão, né, de deuses morrerem, né, muitas vezes a gente não está acostumado muito com essa ideia, mas aí na Mesopotâmica é plausível isso. O que é mais interessante também, o Kingo, ele vai ser morto depois, né? Depois que o Marduk organiza tudo, cria ali o restante do universo, tudo, é chegada a hora de criar a humanidade. Na Mesopotâmia, a nossa função, né, dos seres humanos é trabalhar, é servir aos deuses ali, né? Para que os deuses não façam nada, a gente que tem que fazer algo. No Atrahasis, que é um outro mito ali, que mostra também a antropogonia, dá mais detalhes disso. Mas também segue essa mesma ideia, né, de que para os deuses não trabalharem, nós fomos criados, e aí a gente então está destinado a trabalhar. E aí, no caso, como que eles criam? Eles acabam pegando o sangue do Kingo, né? Já que era um ser que foi lá querer destruir todos os deuses, eles pegam o sangue do Kingo, então aí que mata ele, né? Isso é uma das versões da antropogonia, né? E a partir do sangue dele que cria-se nós. Isso é legal porque a gente vê que os dois deuses que realmente são deuses assim, porque os 11 filhos da Tiamat, fica aquela questão de não considerar tanto eles em si divindades, né? Vai ver em muitos locais chamado de demônios, mas também está muito relacionado à ideia de daimons, né? De não são necessariamente deuses, mas são acima dos seres humanos, né? Ali, monstros, como eu falei no outro episódio, é o que define bem. A Tiamat também ela é monstruosa, mas ela é grandiosa, ela é uma divindade primordial. Talvez até mais do que uma divindade. Ela pode estar até além disso. Até que dá para chamar ela, né, de uma deusa. E o Kingo também, né? Então eles são deuses, apesar dele ser, vamos dizer assim, abaixo dela, porque ela que gerou ele, né, ela criou ele, ele foi o amante dela. Então em algum momento eles ficaram numa questão igual, assim, né, no mesmo nível. Claro que graças a ela. E Deus a mãe gerando alguém do qual se torna o esposo, a gente consegue comparar com outras mitologias, né? Falando aqui rapidamente, na Grécia, Gaia, né, que gera Urano, e os dois se tornam um casal. Então, uma rápida comparação. Ele é o segundo marido dela, os dois morrem, e os dois são os que são despedaçados, né? Parte deles é usado para criar algo. Ela cria-se o universo, e ele cria a humanidade. Isso que é interessante. Ela, de certa forma, a gente pode dizer que está acima dele, né? Ela é primordial, ela criou ele, então cria algo maior, né? Toda a criação em si. E ele, um tempo depois, é usado para criar a humanidade, que, ok, somos nós, beleza, mas somos abaixo do universo, sim, somos abaixo da criação, né? Nós dependemos da criação. Essa ideia de despedaçar uma divindade para criar algo é comum. Não é só isso nessa antropogonia da Mesopotâmia, né? Como eu falei, tem várias versões, então essa é uma versão que coloca o Kingo
como sendo usado para criar, mas essa é uma imagem comum. Rapidamente aqui, comparando, né, nos nórdicos a gente tem algo assim, de se utilizar um ser para criar o universo, né? No caso a Tiamat, na Mesopotâmia, que é para criar o universo, e o Kingu a humanidade, mas na nórdica a gente tem a ideia de usarem os gigantes para criar, fazer a criação, né, do universo. Isso comum em outras, né? É um tipo de mito de criação, tanto como o mito de criação cosmogônico mesmo, né, de criação do cosmos, quanto também da criação da humanidade, né? Pretendo mais para frente aí fazer alguns episódios comparando aí algumas antropogonias, então a gente vai ver outros exemplos disso, de seres que se foram desmembrados, que parte deles, né, foi usada para criar a humanidade. Bom, então é isso. É isso que dá para falar dessa divindade, né? Ele tem uma importância grande porque gerou nós, e ele tem uma importância no Enuma Elish, mas assim, uma importância pela inutilidade dele, né? Digamos assim. Ele era para liderar, ele era para fazer algo e mostra que ele não faz porque ele não deveria existir, não deveria estar ali, não deveria fazer isso. Ele tinha as tábuas que confirmavam o poder dele, mas ele era ilegítimo. Claro, isso lembrando o quê? Do Enuma Elish, ele é um mito, é uma narrativa desenvolvida para enaltecer o Marduk. Então, o Marduk que quer ganhar, ele é o antagonista, ele que vai se lascar, né? Não tem direito a nada, não vai realmente conseguir. E isso cai o poder dele, que na verdade nunca teve, né, em si, mas principalmente cai o poder da Tiamat. Ela sim já teve algum poder, né? Já dominou, ela é primordial. Mas no Enuma Elish mostra isso, e isso que é legal, né? A gente vê ela realmente com poder e ele não. O Kingu é um inútil. Resumindo, é isso. A utilidade dele foi ser usado para nos criar. Então, mesmo assim, não foi nem ele que quis criar, né? Ele foi utilizado. Quem criou mesmo foram os demais deuses, utilizando-se dele. Só que ele era o líder, né? Ele foi a aposta que a Tiamat fez, que não deu certo. Bom, então é isso, espero que tenha gostado, ter conhecido um pouco mais aí das divindades e um detalhe a mais aí da própria epopeia da criação, né? Como eu falei, tem um episódio já dela, mas é interessante mostrar esses personagens específicos, né? Detalhar um pouco mais. Espero que tenha gostado, curta aí o vídeo, comenta aí o que achou e, de novo, quiser que esse projeto continue de pé, recomendo a apoiar, se possível, né? Tem o apoia.se/mitografias e o catarse.me/mitografias. E até mais.